Isso. Então, pessoal, boa tarde a todos. Quase noite já, né? Enquanto outros pais vão entrando, né, a gente vai fazendo uma breve introdução aqui da fala de hoje. É, Como vocês já observaram, eu pedi para começar a gravar a reunião, é só para o caso daqueles pais que não conseguirem entrar agora. Depois a gente vai disponibilizar essa fala no link do YouTube, para compartilhar com aqueles que não conseguiram participar nesse horário. Beleza? Então, a reunião de hoje, gente, qual que é o grande objetivo dela? É uma reunião mais de caráter informativo, né? A escola vai passar algumas comunicações para os pais, e é como se fosse uma prévia da nossa reunião que nós vamos fazer na semana que vem, que é uma reunião mais aberta ao diálogo e às dúvidas que os pais ainda tiverem. Então, essa reunião de hoje é mais uma reunião para a gente passar um pouquinho das características específicas da alfabetização, né, e como que a gente pode potencializar esse processo mesmo à distância, como que a gente pode criar um ambiente virtual com uma interação entre escola, professores, família e alunos, para que todo mundo em conjunto possa contribuir para o processo de alfabetização das crianças. Então, é uma reunião mais a título informativo, né? Na semana que vem a gente vai ter uma outra reunião, um outro momento para dialogar um pouco mais. E por isso, né, por isso que a gente chamou essa reunião de live, né? Porque não é bem um formato de live, porque a gente não está transmitindo por mídia social, a gente está fazendo no aplicativo de videoconferência, só que uma interação mais limitada, né? A gente vai ter uma palavra minha, da minha mãe, das professoras da alfabetização, e qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da fala, vocês podem colocar no chat. Então, a gente não vai abrir o microfone para a fala, só lá no final, se realmente for o interesse de vocês conversar um pouco mais, só que qualquer dúvida a gente vai trabalhar melhor pelo chat, porque aí os moderadores da reunião, que serão eu e minha mãe, a gente vai estar organizando, né, as perguntas no chat, para depois, ao final da fala, a gente vai ler as perguntas e cada pessoa que for a pessoa direcionada na pergunta vai responder. Ok? Então, para isso, algumas regrinhas ao longo da fala, né? Só para a gente ter um momento produtivo, vou pedir para todos vocês desligarem o microfone, né? Enquanto as pessoas estiverem falando. Sempre que quiser pedir a fala, pede primeiro no chat, para não desorganizar o momento. E é importante também desligar a câmera, né, nesse momento que a gente estiver falando, porque isso melhora a conexão. Como é uma reunião com muitas pessoas, não vai dar para ver todo mundo, né? Então é melhor desligar a câmera, que isso melhora um pouquinho a conexão, não fica travando, o som fica mais fluido, fica melhor para entender. Beleza? Então, gente, começando só introduzindo o tema, hoje, na verdade, quem vai falar um pouco mais é a tia Giovânia e a tia Simone, né, que está aqui especialmente participando com a gente, né, ela está afastada, mas conseguiu um tempinho para nos atender. A fala vai ser mais delas, né, das professoras grandes especialistas em alfabetização, né, a tia Simone tem mais tempo de alfabetização do que eu tenho de idade, então, nossas professoras, elas sabem muito do assunto e vão poder tranquilizar um pouco vocês, pais, hoje, a respeito desse momento, né, que a gente está vivendo, que é um momento muito complicado, é um momento que todos estão angustiados, né, aflitos, mas é um momento em que a gente pode também aproveitar algumas oportunidades para desenvolver nos nossos alunos algumas habilidades que no presencial elas demorariam muito para serem desenvolvidas. Então, é um período em que nós temos realmente um certo atraso, né, no desenvolvimento de conteúdo, mas ao mesmo tempo a gente desenvolve outras habilidades de forma mais acelerada. Por exemplo, a gente vai desenvolver de forma muito acelerada nesse período o senso de autonomia e responsabilidade dos alunos, e com isso, na volta, eles vão ter uma oportunidade, uma possibilidade de organizar o próprio tempo de forma muito mais produtiva e, assim, aprender mais rápido. Então, tudo tem seu lado positivo também, né? A gente pode ter um certo déficit de conteúdo agora, mas nossas professoras, elas estão se planejando muito bem
para que não haja nenhum prejuízo para que a gente atinja os objetivos mesmo de aprendizagem da alfabetização. Por que que eu digo isso, né? Em todos os segmentos da educação, parece que a alfabetização é aquele segmento em que a gente espera um resultado mais concreto, não é verdade? Todo mundo espera que, ao fim da alfabetização, o aluno ele tem as habilidades de escrita e de leitura. Então, é um objetivo mais concreto, parece que a gente espera algo mais concreto nesse segmento. O que a gente quer tranquilizar vocês aqui hoje é que esse processo de alfabetização, ele vai ser desenvolvido ao longo desse ano, né, independente de todos esses percalços que a gente está enfrentando agora com esse isolamento social, né. E o que a gente quer tranquilizar também todos os pais é que o ciclo de alfabetização da nossa escola, ele tem um início na educação infantil, lá no Jardim 2, e ele vai se encerrar só lá no segundo ano. Então, nós já estamos preparados para fazer um planejamento diferenciado para o ano que vem, para o segundo ano, no sentido de já nos preocupar com esse reforço de conteúdo no ano que vem também. Então, a nossa escola ela está preparada, ela está se planejando com muito cuidado, né, para atender às necessidades de cada aluno da nossa escola, ok? E eu só quero ressaltar aqui uma fala das reuniões de ontem e de segunda-feira, que nós fizemos com o ensino médio e com o Fundamental 1, que são falas muito importantes de se repetir, antes de eu passar a palavra primeiro para a tia Giovânia, que vai dar continuidade a esse assunto, né? Na segunda-feira, a gente teve uma fala do professor José Humberto, que é nosso professor de Literatura e Direitos Humanos do ensino médio, e é um profissional da educação especializado em formação de professores. Então, ele falou com a gente sobre a importância da metodologia de sala de aula invertida nesse processo de isolamento social que a gente está vivendo, né? Ele mencionou a importância de 4 pilares para que essa metodologia, ela realmente dê certo nesse contexto. O primeiro pilar é o pilar da escola, que a escola tem que oferecer uma estrutura suficiente para atender nossos alunos e professores. A gente sabe que a plataforma que a gente está usando, que é a DataEduc, em alguns momentos ela deu alguns problemas, então a escola ela tem que se preocupar sempre em melhorar essa estrutura para realmente atender a todos os nossos alunos e professores. Então, por isso que a gente está usando também o WhatsApp, né, a gente está usando uma diversidade de recursos, até impressão de tarefas para os pais buscarem na escola, para a gente conseguir, né, dar conta dessa comunicação. O segundo pilar são os professores. Como eu já disse, nós temos uma equipe excepcional, equipe que está trabalhando muito, e é uma equipe que também está se capacitando para conseguir dar conta desse período. Acho que a tia Giovana ela vai poder falar disso melhor, né, como que ela desenvolveu, né, o uso das ferramentas digitais, que é algo que acho que ela ainda está sofrendo um pouquinho, mas ela conseguiu se desenvolver muito bem, né. O terceiro pilar é o pilar dos alunos, né. Os alunos, eles precisam desenvolver durante esse período, autonomia e responsabilidade para organizar a própria rotina. Mas, nessa faixa etária, né, de alfabetização, quem é que vai ajudar bastante os filhos, os alunos? A família, que é o quarto pilar. Os pais. Os pais, eles precisam estar acompanhando os filhos ao longo desse processo. E o que eu ressalto aqui é que não existe aquela necessidade de o pai ou a mãe assistirem a aula junto com o filho, não é isso, né? Aí, nesse ponto, a Giovana, que foi a nossa professora que falou ontem, na live para o Ensino Fundamental 1, ela deixou um ponto muito claro. O que é importante, o apoio da família no desenvolvimento da autonomia dos filhos, é que a família dê um suporte de atenção e de cobrança da rotina. Então, se nossos alunos da alfabetização, eles acordavam às 8 da manhã, vamos supor, tomavam café, né, faziam suas tarefas, e à tarde, né, depois do almoço, iam para a escola. Essa rotina, ela tem que ser mantida também no isolamento, né? O aluno tem que continuar acordando cedo, tem que continuar se arrumando, tem que continuar fazendo as tarefas,
tem que continuar almoçando no horário, tem que continuar entrando na aula online, e tendo essa rotina saudável, que, com o passar do tempo, isso vai se tornar um hábito, né? Então, estamos falando de crianças muito novas, realmente, mas essas crianças, elas têm a capacidade de aprender a lidar com essa rotina de forma habitual e autônoma. Com o tempo, né, o aluno ele vai estar tão habituado a essa rotina que ele já vai, inclusive, cobrar os pais. Ué, mas agora não é hora de estudar? Agora não é hora de assistir aula? Então, essa rotina é muito importante, mas é importante também que os pais auxiliem os filhos nesse momento. Então, esses 4 pilares, eles têm que se comunicar, né? É por isso que a gente está fazendo esses momentos agora de interação mais próxima com vocês, para que a gente possa sentir também a opinião dos pais, né? O que a gente pode melhorar enquanto estrutura de escola, em que os nossos professores podem melhorar no atendimento aos alunos, e o que a escola pode ajudar também, os pais a desenvolverem nos filhos esse hábito, né, essa rotina de estudar em casa. Então, tudo isso a gente vai comentar um pouquinho hoje, né, e sem mais delongas, vou passar, então, a palavra para a tia Giovânia, que vai falar um pouco da experiência dela, né, nesse período de aulas online, e também como está sendo o planejamento da alfabetização durante esse período. O que está sendo retirado de conteúdo, o que está sendo inserido de conteúdo, e como está esse planejamento também lá do reitor. Ok? Então, você está com a palavra, tia Giovânia. Boa noite, gente. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês um pouquinho, né? É um momento muito importante, muito necessário. Nós sabemos que nós não estamos tendo aquele contato diário que a gente já estava acostumado ali na porta da sala, né? Quando a gente passava as dificuldades do dia a dia, quando surgiu uma dúvida em casa, o pai já chegava, a mãe já chegava, perguntava como fazer, como resolver, e a gente tirava as dúvidas ali no momento. Bom, chegou a pandemia. Nosso normal virou o caos, né? E isso foi para todo mundo. Para mim, aqui na minha casa, na casa de vocês, o mundo inteiro está passando por isso. E, de uma forma ou de outra, nós temos que nos adaptar. Nós temos que buscar formas de resolver, de voltar a uma certa normalidade dentro desse caos, que a gente sabe que é difícil, e procurar implantar aí rotinas. Mas, como a Giovana bem disse ontem, as rotinas que a gente implanta nesse momento, elas têm que ter uma flexibilidade, porque nós sabemos que tanto a família quanto nós, professores, coordenadores, a escola, está com uma demanda muito grande de funções e tudo muito diferente, né? Eu que o diga, olha, não foi fácil, a gente sabe que não é fácil lidar com o novo. E para a criança, eu acredito que para a criança seja um pouquinho mais fácil, porque a criança se adapta muito, muito bem, muito rapidamente. Eu vejo que hoje, assim, na hora das aulas online, tem hora que eles mesmos já falam, tia, se você clicar em tal lugar, você abre o microfone, você fecha o microfone. Então, eles já pegaram a manha, a tia Giovana ainda está apanhando. Eu tive que buscar ajuda, então, nesse momento, eu falo assim que a habilidade que talvez seja mais importante que a gente vai ter que exercitar, vamos falar exercitar, porque ela não é tão exercitada no nosso dia a dia, talvez seja a empatia, tá? Olhar o lado do outro, nós, enquanto escola, vamos observar o lado dos pais, vamos prestar atenção na rotina de vocês, o que mudou, o quanto está difícil e o que a gente pode melhorar. Mas vocês, enquanto pais, olhar com um olhar mais acolhedor para nós também, o que vocês podem nos auxiliar. Essa troca, vamos dizer assim, essa parceria, nesse momento, ela é extremamente, vamos dizer assim, fundamental. Sem essa parceria, nós não teríamos como caminhar, tá bom? E como é que a gente pode fortalecer essa parceria escola e professores, escola, família, escola, alunos? Como que nós poderíamos fortalecer? Usando mais os nossos canais de comunicação. Entra em contato, principalmente quando você perceber que está com uma dificuldade maior. Nós temos aí o número de cada professor foi disponibilizado para que vocês entrem em contato para pedir um auxílio.
tá? Então, usem, não fiquem acanhados. Do momento ali das 8 às 9, a gente está disponível para responder vocês. Às vezes acontece de perguntar alguma coisa no momento extra, no momento em que eu estou trabalhando, ou que eu estou numa aula online, aí a gente pode demorar um pouco mais para responder, mas a gente responde, a gente está procurando atender a essas dificuldades. E olhando também essas particularidades. Acontece de ter família que não tem como ir buscar a tarefa na escola, que é uma ferramenta que nós estamos disponibilizando, atividades impressas, a rotina da semana, que é muito importante, que vocês podem pegar com uma certa antecedência, dar conta de organizar melhor o tempo. Então, tem família que não consegue fazer isso. Chama, a gente manda, envia pelo e-mail ou através do WhatsApp mesmo. Nós estamos nos organizando e fazendo tudo que a gente pode para melhorar esse momento. É aquela questão, não é o ideal, mas é o que nós temos e nós temos que trabalhar com muita responsabilidade para que esse momento ele não seja de total frustração, que ele não seja de total, vamos dizer assim, de opressão. Porque se a gente colocar tudo isso em cima das nossas crianças, dos nossos filhos, o que eles vão levar dessa experiência? Não é possível que nós vamos passar por uma pandemia, uma coisa assim inédita, vamos dizer assim, histórica, porque é um momento histórico. Olha, não tem nada que nós possamos comparar com esse momento até hoje, assim, nas nossas vidas, na nossa experiência de vida. Então, o que nós vamos deixar disso aí para os nossos filhos? Eu tenho falado muito com as famílias para a gente valorizar isso. Vamos valorizar o momento ali junto com a família, o momento que você tem junto com o filho, né? O momento que a criança tem para perceber a importância da sua família unida, de quem está ali por perto, e na hora de ajudar com essas tarefas. Eu sei que não é fácil, eu vou contar uma coisa para vocês. Nesse momento, eu estou aqui, home office, estou falando com vocês, enquanto o meu pequeno está ali no outro quarto, tendo que exercitar, vamos dizer assim, uma disciplina que até então está em fase de teste, tá? Qualquer coisa. Então, está em fase de teste, eu estou testando, vamos ver se o Arthur vai conseguir se manter sossegado lá dentro, fazendo a atividade dele, enquanto eu estou aqui, porque nesse momento eu estou trabalhando, vamos dizer assim, é o nosso bate-papo, eu estou trabalhando. É um momento que eu estou testando para ver se ele vai conseguir. Depois a gente conversa sobre isso, se ele não conseguir, né? Mas é assim, os nossos pequenos vão ter que ir se adaptando. E o que é que nós temos feito? Nós temos procurado planejar atividades de uma forma que vai facilitar mais para os pais, de uma forma que as crianças consigam resolver, fazer em casa, desenvolver em casa, sem precisar tanto da explicação dos pais. Para isso, o que nós fazemos? Estamos mandando o vídeo todos os dias, com a aula do dia gravada, bem explicadinha. E assim, o que nós pensamos com esse vídeo? Se você coloca ali o celular ou o notebook com o vídeo passando, a criança com a tarefa toda organizada ali na frente dela, ela consegue desenvolver muita coisa sozinha. E aí, o que vai ficar para os pais? Aquele momento de observar a realização, de conferir para ver se eles conseguiram fazer, de perceber as dificuldades, o que a criança realmente ainda não entendeu e entrar em contato conosco, porque nós precisamos desse contato. Vocês precisam nos dizer, olha, não entendeu. Esse negócio aqui passou e ele não conseguiu fazer, me ajuda aí. E nós vamos tentar um reforço. Outro dia mesmo, vou só citar um exemplo. Uma mãe entrou em contato, tia Giovânia, minha filha está com uma dificuldade. Por que casa escreve com S, tem o som de Z? Por que às vezes eu preciso dos dois S? O que nós fizemos? A gente organizou um momento de revisão desse conteúdo. E, através dessa pergunta da mãe, o que a gente está propondo há alguns dias? Todos os dias trabalha uma certa dificuldade. A gente fala dificuldade porque são as sílabas mais complexas um pouquinho, e às vezes a criança tem mais dificuldade para entender. Nós estamos trabalhando e depois a gente brinca com um desafio, um joguinho, faz 4 palavras, 5 palavras,
né? Desafio de escrita para a criança elaborar a sua hipótese de escrita, colocar no papel e depois tem um momento de refletir sobre a sua escrita, observar como que escreve realmente e fazer a sua correção. Quando tem o papai ou a mamãe do lado, o pai vai estar ali, a família vai estar instruindo. Mas se a criança estiver sozinha, mas já acostumada, habituada com o fazer dessa atividade, o que vai acontecer? Ela vai conseguir desenvolver sozinha. Mas para isso, o que nós precisamos? Vamos voltar lá na fala das meninas de ontem, da Aline, da Giovana. Nós precisamos estabelecer uma rotina. Mais uma vez, vamos bater nessa tecla. E é uma rotina que para a criança é muito diferente. Todo ano, quando a gente inicia o ano, a gente faz um contrato da sala de aula. São os nossos combinados. Só que os combinados da sala de aula, nesse momento que vocês estão com a criança em casa, com toda a demanda de afazeres da sua casa, e a gente, enquanto professor, está do outro lado, a figura do professor, ela já não é mais de regulador. A figura do professor, ela é ali de participante da aula, e quem vai conseguir estabelecer essas normas, essas regrinhas, é a família dentro de casa. Então, nós pedimos muito, assim, com um carinho muito especial, que vocês nos ajudem nisso aí. De que forma? Organiza o espaço para a criança, não precisa ser grande coisa, hoje eu falei isso com eles, arrumar uma mesinha, e todos os dias nós mandamos ali pelo grupo do WhatsApp a rotina, só o fragmento do dia, só a parte da segunda-feira, por exemplo. Então, por ali, dá bem para você dar uma olhada, o que é o material que nós vamos usar na nossa aula, já organizar, o vídeo vai com uma certa antecedência, dá tempo da criança desenvolver as atividades ali, acompanhando o vídeo, pausa quando for preciso, faz mais um pouquinho, tenta desenvolver neles essa autonomia, que foi o que o Guilherme falou agora há pouco. Eles são pequenos? São, mas vocês mesmos já podem perceber que aqueles que acompanham a aula online, eles já desenvolveram muitas habilidades. Nossa, como já desenvolveram? Eles estão mais rápidos para perceber o que é que a gente quer no momento. E a tia, a professora do outro lado, também está melhorando. Eu espero que estejamos melhorando, né, gente? Então, assim, nós temos nos esforçado, sim, para melhorar, e nós vamos aprender a usar essa plataforma, aprender a utilizar esse recurso que nos é possível agora, nesse momento. Nós vamos aprender de que jeito? Do mesmo jeito que a gente aprende a andar, aprende a falar, aprende a ler, aprende a escrever. Nós vamos aprender fazendo, certo? É no uso. Entra hoje, deu aquele estresse, não funcionou, a internet está caindo. Vamos tentar os ajustes. Eu, por exemplo, o Guilherme pediu para eu contar a experiência. Que via sacra que foi para eu aprender, para eu conseguir dominar isso, e até chegar ao ponto de perceber que não adiantava eu tentar fazer aqui de casa, porque naquele período, naquele momento da nossa aula, a internet não funciona aqui em casa. Nesse momento eu estou fazendo aqui de casa a nossa live, e parece que está indo tudo bem, né? Aparentemente. Mas naquele horário de aula, que foi estabelecido para as nossas aulas, para organizar o nosso momento, não é possível fazer aqui de casa. Eu tenho que me deslocar. Eu tive que usar um estúdio emprestado do pai do Pietro Menegol. Eu tive que ir para a escola. Então, agora eu estou muito bem alojada na sala da diretora. Estou ocupando a cadeira dela. Enquanto isso não passa, todos nós vamos fazendo adequações. E pensa que para mim isso foi fácil? Não, foi frustrante, porque quando a gente pensou em fazer as aulas online, eu preparei o meu cantinho. Eu cheguei aqui em casa, botei o meu marido doido, fura a parede, prega uma coisa aqui, pendura um cantinho dali, coloca um relógio para mim, e ele fez. Ele é muito bom nisso. E ele arrumou. Só que, de tudo que eu tentei, foi impossível, não consegui fazer as aulas daqui. Então, eu tive que buscar novas estratégias. E ainda estou aprendendo. Todo dia eu chamo, Guilherme, me ajuda aqui, me mostra como é que faz isso. Rafael já não aguenta mais a tia Giovana no ouvido dele. Mas nós vamos nos esforçando e nós vamos
tentando melhorar a cada dia, tá? Então, para isso, para que melhore realmente, nós precisamos dessa colaboração de vocês, no sentido de contar para a gente quais são as maiores dificuldades. Olha só, olha o que foi que aconteceu hoje. Hoje uma mamãe entrou em contato, falou sobre a questão do livro, das atividades, que ela achou que estava muito extensa e está dando trabalho, porque só tem um período que ela pode acompanhar. E realmente, muitos pais estão com esse problema, porque estão trabalhando, voltaram às vezes, para o comércio, estão trabalhando, outros estão em home office, às vezes não está em casa naquele momento da aula, e a gente sabe que é difícil mesmo. Então, olha só, a nossa proposta para isso, já fizemos um plano. Vamos selecionar as atividades do livro de forma que fique mais fácil para vocês e priorizar uma sequência didática estabelecida dentro de uma metodologia que os meninos já estavam acostumados, para que eles consigam desenvolver com maior autonomia. E o livro, as partes que eu estou falando da gente selecionar, desse livro 3 que vai entrar agora, tem muitos textos. Texto e interpretação, a qualquer momento que eles vierem, eles serão muito bem-vindos. E não vai nos faltar texto e interpretação se a gente entrar com a sequência didática e priorizá-las, deixar o livro um pouquinho, diminuir, reduzir a atividade do livro. Quando a gente pedir para trazer o livro para correção, nós vamos guardá-lo na escola e, posteriormente, quando retornarmos à escola, retornarmos às aulas, nós pegamos e vamos resolver essas atividades. É uma saída, é uma forma de auxiliar em casa. É o que nós podemos ir pensando, se vocês vão nos passando o que está sendo mais difícil, tá bom? E, no mais, como nós não temos como prever um retorno, realmente insistir com vocês nessa participação nas aulas online. Os vídeos que nós mandamos todos os dias, guardem, cria uma pastinha lá no computador, dá um jeitinho de salvar, porque às vezes você vai precisar daqui mais um pouco, às vezes a criança não conseguiu cumprir a rotina, mas ela vai precisar colocar em dias no final de semana. Nós precisamos ter essa flexibilidade, não podemos engessar, né? Essa fala ficou ontem na minha cabeça, a Giovana falou, a rotina não pode ser engessada? Não, não mesmo, porque nós precisamos perceber o momento ali que não, essa dificuldade está extrema, minha criança não conseguiu, e eu preciso auxiliá-lo de outra forma, vou entrar em contato com a escola, com a professora, com a coordenação, nós vamos tentar ajudar, vamos nos organizar, e aí, posteriormente, a criança desenvolve a atividade. Nós precisamos entrar em consenso, estar sempre pensando no bem da criança, melhorar, aprimorar, tornar mais compreensível todo esse processo, para não trazer prejuízos. E vamos pensar assim, vamos pensar que nós estamos deixando alguma coisa um pouquinho de lado, mas que nós podemos priorizar outras. Vamos aproveitar, vamos potencializar o lado bom. Vamos deixar a negatividade um pouquinho de lado, deixar um pouquinho essa negatividade lá para fora da casa da gente. Não é fácil, eu sei que não é, mas pelo bem dos nossos filhos, pelo bem da nossa família, pelo bem da nossa sanidade mental, né? Porque verdadeiramente é isso que nós precisamos trabalhar para a nossa saúde mental permanecer muito bem, obrigada, até tudo isso passar. Uma rotina que eu estabeleci aqui em casa, que eu posso contar como experiência e que tem dado certo. Então, eu penso que pode ajudá-los. Eu estabeleci com o Arthur assim, todo dia de manhã, ele tem um momento da leitura dele, ele faz a leitura, ele entra lá no projeto Árvore de Livros, faz a leitura, desenvolve a atividade do dia. Porque na hora da aula online, ele está com tudo pronto. A intenção é essa. Não é sempre que ele consegue fazer. Quando não consegue, a gente ajusta, a gente vai adequando as situações. Então, de manhã é esse momento, leitura e desenvolve as atividades.
eu coloco o videozinho no celular e deixo ele desenvolver com essa autonomia. Eu procuro deixar ele fazer tudo o que ele consegue fazer sozinho. Quando ele tem dúvida, aí sim ele chama, ele pede ajuda. Porque na maioria do tempo eu estou ou preparando aula, ou a gente está planejando alguma coisa, fazendo um vídeo, uma videoaula. Então, nós estamos atarefados. Estamos corrigindo tarefa. Então, ele já sabe disso, ele está começando a entrar na rotina. Faz a leitura de manhã, prepara a tarefa de casa e deixa em cima da mesa todo o material que ele vai usar. Então, ele coloca o livro do dia, a tarefa que ele precisa fazer, deixa tudo organizado. Outra coisa que eu exijo dele é que ele vá ao banheiro, que ele tome a sua água, quando termina de fazer tudo que ele precisa, tome seu banho, está alimentado, tomou água, então agora é sentar. Vamos nos sentar para concentrar na aula. Porque se a todo momento ele levanta para tomar uma água, ele levanta para brincar um pouquinho, o foco já se perde. Se presencialmente isso é o tempo todo conduzido pelo professor, se o professor tem que chamar a atenção, botar para sentar, chamar a atenção para as regrinhas de novo, vamos ler os combinados. Se isso acontece presencialmente, aí na casa de vocês também vai acontecer. Vai precisar que vocês atuem como mediadores dessa situação. Meus amores, agora é hora de estudar. Então, agora desligou a televisão, o silêncio tem que ajudar. É claro que a gente sabe que nem sempre é possível, né? Hoje de manhã mesmo eu estava fazendo o vídeo e os passarinhos fazendo uma festa na minha janela. Eu tive que parar e contar para os meninos o que estava acontecendo, porque era muito barulho. Mas eram os passarinhos, estava até bonito, gente. Então, assim, o que a gente puder minimizar de situações que vai interferir, nós precisamos minimizar. E favorecer as outras que podem nos ajudar, certo? Então, essa disciplina vai ajudar, ela vai ajudar a criança a entender aqui, ó, o nosso cérebro. Se você levanta, passa a manhã toda de pijama, eu gosto muito de fazer isso, né? Eu gosto. Mas, no momento de fazer atividade, no momento de trabalhar, eu preciso entender que agora é o meu momento, né? Então, eu vou lá e agora eu me vesti para isso, eu vou participar. E assim a gente pode fazer com os nossos filhos. Espero que a minha fala tenha contribuído, tá? E eu vou passar a fala para a tia Simone, que ela vai tirar algumas dúvidas quanto às questões de alfabetização mesmo, que são muitas dúvidas que os pais têm no dia a dia. Muito obrigada e boa noite. Boa noite a todos e bom revê-los. Estava com saudade. Então, pessoal, para começarmos a nossa fala, eu vou repetir uma pequena fala do Guilherme. Os objetivos para o primeiro ano. Lá na nossa primeira reunião, nós falamos sobre isso. Então, por que eu vou repetir isso? Porque vocês precisam estar cientes do que nós precisamos juntos em relação ao desenvolvimento da nossa criança. Então, o que nós precisamos? De proporcionar meios para que essas crianças adquiram habilidades para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Que elas sejam capazes de chegar ao final do ano lendo textos próprios da sua idade e passando mensagens escritas, como um bilhete, um convite, uma história espontânea. E nesses dias agora, eu entendo que as atividades que estão entre a casa, todas estão contribuindo para que possamos chegar a esse final, né? E qual a importância da nossa reunião? Por que nós precisamos de fazer essa reunião aqui hoje? O que ela vai nos ajudar? Bom, ela vai ajudar vocês pais a auxiliarem seus filhos em casa. Ela vai fortalecer a nossa parceria, família e escola, onde todas as nossas crianças estão envolvidas. E esse novo, como a Giovânia falou, não tem outra escolha, né? É o que temos para hoje. E antes, quando as crianças estavam ali na sala, juntinho a nós diagnosticávamos o desenvolvimento de cada uma. Olhávamos o que cada uma estava produzindo, o que precisava de crescer aqui ou ali.
Hoje elas não estão próximas a nós. Então, fazer o quê? Nós precisamos que vocês estejam atentos. Isso vai ser bom para as crianças. Que vocês estejam atentas para ver o que está precisando no desenvolvimento. Não pode simplesmente entregar e deixar sem alguém olhar, sem ali diagnosticar, ver o desenvolvimento dela. E eu vou te dar um exemplo de como isso pode assim, facilitar no trabalho das professoras e a diagnosticar a criança mesmo estando distante. Quando estávamos na sala de aula, sempre vinha um pai ou outro e falava assim, só um exemplo, ô tia Simone, você viu que o meu filho está traçando o O errado? Ou que ele está tendo dificuldade para discernir entre o 6 e o 9? São coisinhas que às vezes o pai que está ali no individual com a criança conseguiu. E eu não vi isso ainda. Então, o que aconteceu? O pai me ajudou a diagnosticar uma situação que precisa ser desenvolvida naquela criança. Hoje, aquele horário de 8 às 9 da manhã está aí para isso. Às vezes você não tem um tempo de ficar ali conversando com a professora, mas se você passar um recadinho, olha, estou tendo dificuldade nisso, a professora vai ficar atenta e nessa sequência didática que a tia Giovana acabou de falar, que é o planejamento do professor, ela vai fazer adequadamente pensando na dificuldade do seu filho. Algum fato ali vai ajudá-lo a desenvolver. Então, é o que nós, assim, precisamos estar atentos, né? E a escola está aqui para guiar vocês nesse processo de aprendizagem do seu filho, de leitura e de escrita. Bom, mas agora eu quero falar de um assunto que muitos pais vão falar assim, eu já sei. Outros vão falar assim, eu já diagnostiquei no meu filho e ele está bom nisso. E outros vão falar assim, não, ainda precisa de melhorar um pontinho aqui. Eu quero falar para vocês sobre consciência fonológica. Então, o que vem a ser a consciência fonológica? Consciência fonológica é a habilidade que nós temos de manipular os sons da língua. É a capacidade de percebermos que uma palavra pode começar ou terminar com o mesmo som. Diante disso, para auxiliá-los, para ajudá-los a trabalhar com as crianças de uma forma assim lúdica, bem legal, eu quero dar 3 dicas para vocês. Preste atenção, eu não estou falando de letras, certo? Não estou falando de letra solta. Letra é importante? Sim, mas vai chegar um momento, nesse momento agora, nós precisamos que as crianças percebam sons, certo? E a primeira dica que eu vou dar para vocês é o trabalho com rimas. Isto. Nós temos algumas atividades para ser trabalhadas fora do papel, brincando na cozinha, na sala, no carro. Nós temos algumas atividades que vão nos ajudar para quando a gente for registrar, isso já está mais fácil. E uma delas, que assim, bem no início do ano, eu percebi que a turminha ainda estava precisando, era do trabalho com rimas. Isso, trabalhar com rimas não é tão fácil para a criança, não. Discernir esse som final, ele não é muito fácil, porque a criança não percebe a palavra em si. Às vezes ela percebe a palavra num todo, entende? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma musiquinha, olha. Fui ao mercado comprar mamão, veio a formiguinha e subiu na minha mão. Estão cantando, mas onde o adulto pode chegar e perguntar para ele quais palavras rimaram aqui. Ele vai ter que estar atento. A criança vai ter que estar bem atenta para responder para vocês, certo? E essas rimas, elas podem ficar aqui nas músicas, como elas têm nas parlendas, como nós podemos fazer casadinho de palavras, ou de figuras, quais figuras rimam aqui com qual figura? Juntando nomes. Janela rimou com panela. Aí faz o casadinho, certo?
Então, o trabalho com rimas, ele é muito importante, e é um dos mais difíceis para que a criança entenda. Então, que é uma dica para vocês analisarem, diagnosticar o seu filho. Será que ele sabe rimar? Será que ele sabe uma palavrinha que rima com seu nome? E essa já foi trabalhada na sala de aula. Ou será que ela tem uma dica de uma outra palavra que rima com o nome do coleguinha, que rima com o nome da mamãe, com o nome do papai, certo? E a segunda dica, trabalhar com pedaços das palavras. Simples essa. Veja só, essa muitas crianças já alcançaram, mas ainda tem criança que não alcançou. Veja só, bala. Quantos sonzinhos que tem? 2 sonzinhos. Quantas sílabas? 2. Se eu falar cabelo, quantos pedacinhos? 3. Qual é maior? O cabelo ou a bala? E aqui, quando nós aprendemos a fazer isso, fica parecendo assim uma coisa tão simples que parece que é só lá para o jardim, né? Mas não é. Aqui vai entrar aquela situação que a criança não tem segmentação da palavra. Muitos escrevem quando eles estão ouvindo a minha voz. Se eu entregar para eles e falar, fale, escute e escreva, ele escreve um pedacinho ali e não dá continuidade. Ou às vezes até pula a sílaba das palavras. Por causa disso, a segmentação ainda não está no ponto, ainda não está pronta. Precisa de segmentar um pouquinho mais, de trabalhar um pouquinho mais com essa separação, mas aqui, ó, ouvindo, para depois vir aqui para o papel, certo? E você pode trabalhar também ao contrário. Como assim? Eu vou falar para eles assim, ó. Só, tá. Qual palavra eu falei? A criança vai o quê? Ela vai juntar. Se eu falar garrafa, ela vai juntar os pedacinhos e vai formar a palavra garrafa. Com isso, nós estamos trabalhando análise e síntese da palavra. Tudo tem um objetivo, viu? Análise e síntese. A criança ouvir separadamente os sonzinhos, uma criança juntar separadamente os sons da palavra, que no caso são as sílabas, né? E a terceira dica que eu tenho para vocês, eu vou falar sobre aliteração. Essa eu te garanto, a turminha está craque. Essa daqui eu tenho certeza. A aliteração é o som que começa a palavra. É o som que eu vou fazer assimilação, que eu vou fazer comparação com outra palavra. Como, por exemplo, macaco. Como começou a palavra macaco? Fale para mim outra palavra que começa com má do macaco. Vou analisar outras palavras. Bala, por exemplo. Como começou bala? Começou com bar. O que mais começa com bar? É o som inicial da palavrinha, viu? E nós trabalhamos isso com o intuito de ter uma consciência fonológica aguçada para também para as crianças que já estão aí no nível alfabético, não chegar mais lá na frente e trocar letras. Justamente porque a consciência fonológica não foi bem trabalhada, certo? E outra brincadeirinha que vocês podem fazer com eles é aqui, olha, eu vou falar algumas palavras e você vai bater palma quando aparecer uma palavra que tenha K, certo? Certo. Então vamos lá. Bala, armário, garrafa, cachorro. Opa, prestou atenção? Onde saiu K do cachorro é a hora de bater a palma. Percepção auditiva. Com isso aí, nós estamos estimulando o trabalho com sons, manipulando uma palavra através dos sons, certo? São pré-requisitos para que a criança realmente avance nessa alfabetização, muito importante. E olha, se você tem uma criança, que com certeza depois da nossa fala você vai fazer o teste, se ela está boa, bem nas rimas,
Se o seu filho não estiver bem na rima, o que você vai fazer? Você vai passar uma mensagenzinha para a tia Giovânia. Vai falar, tia Giovânia, o meu filho precisa de um pouquinho mais de trabalho com a rima. Tia Pablinho, a rima ainda está faltando aqui em casa. E elas vão ficar ligadas naquilo. Elas vão proporcionar atividades que tenham rima, certo? Muito bem. O que mais que nós precisamos de falar agora? Agora nós vamos fazer com vocês uma analogia do que foi falado, do que é possível, do que precisa, tá bom? Esses sons da consciência fonológica. A criança, vem cá, não tem a minha foto aqui, por quê? Tá, vocês estão me vendo aí? Que aqui saiu. Sim, tia Simone. Tá Nós Tá estamos te ouvindo, vendo. tá vendo e ouvindo, tia Simone? Obrigada, porque aqui sumiu. Tá bom. Então, trabalhar com essas palavras dentro da consciência fonológica, nós não estamos falando para vocês fazerem um trabalho extra, não. É o trabalho com que está sendo enviado para vocês, é explorar as tarefinhas que estão indo para casa, tanto nas folhas como nos livros. O que é esse explorar? À medida que forem lendo as palavrinhas, as listas de palavras, as crianças estão tendo visual daquilo que foi trabalhado só no auditivo, como eu expus aí para vocês as brincadeiras, né? O lúdico, para depois chegar ali no papel. E agora, essa percepção aqui, som, grafia, é uma habilidade difícil de acontecer. A maioria das crianças já aconteceu, graças ao bom Deus. A criança falar, escutar e escrever, tornar ali, visível o que você falou, tornar concreta a sua fala, não é uma habilidade fácil, mas é necessário, porque é assim que se dá o nosso sistema de escrita, certo? E aí nós propomos sempre atividades que vão levá-las a isso, certo? E uma das facilidades que nós temos, nós já enviamos para vocês para ajudar, e eu ainda creio que tem muitas crianças que não fazem atividades assim, a usar o cantinho de leitura ao lado da atividade de casa. Eu disse, mano, mas meu filho não precisa mais. Precisa, é bom que ele tenha, justamente para esse discernimento de sons, sabe? A criança que já passou pelas sílabas simples, podem trabalhar com elas no cantinho de leitura ali, as pesquisas com as sílabas complexas. É o Gé, ele escreveu Gé, vamos olhar ali no cantinho? Como se faz esse Gé, certo? Então, o cantinho, ele dá para todas as fases. É importante e é facilidade para vocês e para nós, tá bom? E principalmente para as nossas crianças, tá? Quando eu falo sílabas complexas, eu não estou falando dessas ortografias como giló, escreve com G ou com J. Girafa, escreve com G ou com J. A criança que já está no nível alfabético é uma criança que vai te fazer esse tipo de pergunta e que você vai respondê-la. Vai responder passando informação. Se ela perguntou, é porque ela precisa de informação. E se ela tem como pesquisar, se ela já consegue fazer essa pesquisa ali no Google ou em algum lugar, você facilita para ela pesquisar. E quanto mais ela pesquisar, mais ela vai guardar as questões ortográficas que às vezes a gente só aprende e guarda na memória com o uso, né? A leitura, com a pesquisa, tá bom? Agora, nós falamos de consciência fonológica, mas só a consciência fonológica, ela é o suficiente, a única habilidade que a criança precisa para ser alfabetizada? Não, ainda tem N habilidades que precisam de serem trabalhadas.
E a consciência fonológica é a que nos vai dar um respaldo muito bom e necessário. É a primeira. Eu falo que é a primeira. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Olha, como eu não tenho um quadro em casa, eu fiz aqui no papel. E essa letrinha A, ela está maiúscula, minúscula. Para você é fácil, né? Todo lugar que olhar sabe que é A. Mas sabia que para criança não é assim? A criança precisa de aprender esse. E às vezes ela vai ver na rua esse, não sabe que letra é essa. O F é uma letra muito diferente, o G é um minúsculo, é uma letra muito diferente. Então ela precisa de quê? Ela precisa de ter contato com vários tipos de letra. Está vendo como não é fácil? Não é fácil para ela o tanto de situações que precisam ser avançadas. Ali no cantinho de leitura ao lado, nós temos no de mesa, né? Nós temos a palavra escrita com a letra bastão e com a letra minúscula, justamente para ajudar no convívio. Nós temos crianças que vão passar de uma letra para outra facilmente, da bastão para cursiva, da bastão para minúscula, né? Aquelas mais a leitura, facilmente. Só que outras não. Outras vão precisar um pouquinho mais de ajuda, um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de relacionamento com os livros e com a página escrita mesmo, certo? Simone, Oi, só um minuto. Pede a Malvina aí para fechar o microfone dela, porque tem um cão latindo lá. Malvina, fecha o seu microfone, por favor. Desliga, por favor. Bom, e outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que eu já mostrei na primeira reunião, é o nível de escrita. Agora, novamente, vocês vão fazer um diagnóstico. E quem quiser passar para a tia Giovânia, para a tia Pabline, vai auxiliar bastante. Quando vocês colocarem as crianças para escrever alguma coisa, ou que seja um ditadinho, ou ali na atividade de casa mesmo, quando ela estiver escrevendo, você vai saber como ela está. Olha, nós temos aqui o nível pré-silábico, que a criança coloca qualquer letra para registrar a escrita, certo? Aliás, não é só a criança, não. Um adulto, quando está sendo alfabetizado, também passa por essas fases. Olha só o silábico. O silábico, eu fui escrever pipoca. Saiu apenas uma letra para representar cada sílaba. Pipoca. Ainda ali em março, ali, finalzinho de fevereiro, nós tínhamos crianças no nível silábico da escrita. E com certeza essa criança já avançou para cá, ó. Silábico alfabético. Ela tem aqui, ó, uma letrinha só para representar as sílabas, mas já aparece uma sílaba completa. Entenderam? E aqui nós temos o alfabético, que é a palavra de forma correta. Nós estamos trabalhando juntos para quê? Para que essa parceria? Para que as crianças avancem. Agora, avançar como, tia Simone? Mais uma vez, o cantinho de leitura está aí para te ajudar. Por que que as nossas crianças nós já estamos agora em maio, né? Não é mais tempo da criança ficar só no auditivo, ela precisa de registrar e ela já conhece esse cantinho de leitura muito bem. Então, a cobrança é um pouquinho mais apertada, ajustada. Vamos supor, ela vai escrever a pipoca. Quando ela colocou só o i, você vai perguntar para ela, mas só. Você não vai falar. Você vai perguntar. Todas as vezes que precisar, você devolve a pergunta. Só o i vai fazer ou vai fazer o pedacinho pi? Vai formar a sílaba pi? Você devolve a pergunta. Onde que você pode encontrar? Ele vai lá no cantinho de leitura. Poxa, Simone, como ele vai encontrar pi no meio de tantas sílabas ali? Atenção, a criança faz uma reversão mental. Ela volta aqui. Ah, é da família do pá do pato. E isso eles já estão fazendo. Todos. Então, o que é que precisa? De usar, certo? No finalzinho ali de fevereiro, todos estavam fazendo isso, essa percepção sonora da sílaba inicial e dessa reversão para chegar à sílaba que nós desejamos, que no caso é o pi, que no caso é o pu, mas está ali dentro. Então vamos lá olhar como escreve pi.
Vamos lá, procurou, achou, pôs o dedinho. Então, só o I faz pi. Então, com essa pesquisa, fala para mim que ele não vai ficar maravilhoso? Vai sim. E agora? Se nós estamos aqui no silábico, vamos trabalhar para ele evoluir. Ele não vai passar daqui para cá de uma vez, não. Geralmente, quem está sendo alfabetizado passa por essa fase aqui. Algumas sílabas aparece só uma letra e outras já aparece completa, certo? Todas as pessoas, de um modo geral, que estão sendo alfabetizadas. Mas aqui, vou tentar ser um pouquinho mais rápida. Aqui nós estamos falando de alfabetização, de caracteres, de fonemas, que nós precisamos para aprendermos a ler e escrever. Mas nós não podemos ficar presos só a isso. Trabalhar palavrinha, trabalhar sílabas, nós não podemos. Nós precisamos de perceber isso, mas nós precisamos de ampliar. Agora, aqui eu gosto muito do livro do Koch. O livro do Koch não nos deixa pecar nisso. O que ele traz? Esse terceiro bimestre mesmo, ele vai estar trazendo aí, ó, leitura de rótulos, anúncios publicitários, campanhas, poemas, textos narrativos. Viu como diversificou? Para que nós usamos a escrita? Nós vamos entender o processo alfabético, mas nós precisamos de usar a escrita com uma finalidade, certo? É para usar no social, é para usar na vida. E para isso nós precisamos de proporcionar meios, usar diversos tipos de texto com as nossas crianças. E essas questões dessa leitura ampla, da diversidade de textos, não precisa de ficar só no livro. Quando vocês estão passeando fora de casa, tem tantos outdoors aí pela cidade, vamos ler junto com a criança, vamos perguntar para ela a interpretação, ó, de que está falando, está anunciando o quê? A criança já ter uma iniciativa de interpretar um cartaz que às vezes só tem uma figura, tudo isso é importante para a criança, como é importante e foi e é importante para nós, né? Essa interpretação, vocês podem estar questionando as crianças na leitura do texto, na leitura da parlenda, e se não tiver, na leitura do livrinho de historinha, leu, me conta, explica para mim o que você leu. Conta para mim, não entendi não, tia. Então vamos ler novamente? E vocês podem estar usando tudo isso. E se não tiver nada disso, vamos ler o enunciado da atividade. Lê o enunciado, o que é para fazer na tarefa? Vai facilitar lá no segundo ano, vai ajudar a criança a compreender, nada vai passar em branco. Tudo nós podemos aprender. Aliás, aproveitar. Certo? E a matemática. As meninas estão trabalhando aí as possibilidades para formar os numerais. Com certeza as crianças devem ter compreendido, né? E se acaso tiver alguma dúvida, pergunta, não deixa para depois, para não atrasar esse processo de criação, de construção de numerais, certo? E o livro 3 vai trazer adição, vai trazer figuras planas, tamanho, cor, forma, figuras sólidas também. Então, tá assim bem rico o trabalho desse mês. E como já foi falado antes, a gente sabe muito bem que não é fácil, mas é necessário. E se nós estamos juntos, né, família e escola, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. As crianças são muito capazes, muito inteligentes. Agora a questão do vamos fazer mesmo está com vocês. A rotina, que a criança ainda não tem ainda, o senso de responsabilidade. Nós que estamos ensinando para ela como ser responsável, tá bom? Vamos ter compromisso. E ficou aqui só um detalhezinho que eu não falei, que é a letra cursiva. E eu sei que já estão mandando aquele livro 1, 2, 3, né? Eu vi a tia Giovânia fazendo aí como
traçando as vogais, e vocês viram que se você traça a letrinha A corretamente, naquela letra A você vai traçar o G, vai traçar o Q, e se ela ficou errada aqui, no A, ixi, depois vai sair tanto G, tanto Q, de qualquer forma. Agora eu te pergunto, vai escrever de qualquer forma por quê e para quê? Sendo que você está escrevendo para você ler, e principalmente para as outras pessoas lerem. Tem que ter já que tem um objetivo, precisamos de fazer bem feito, certo? Então eu quero assim agradecer vocês, falar que eu estou com saudades e foi uma oportunidade muito boa. Muito obrigada, viu? E até a próxima. Já adorou? Olá, obrigada, Simone, por sua fala, a fala da Giovânia também. Estamos com muita saudade de você, que está um pouquinho Eu afastada. também. Vou voltar. Isso, então. Pode falar, Guilherme. Só para dar um tchau mesmo, que eu vou ter que sair agora. Pessoal, vou deixar vocês aí com minha mãe e com as professoras. Eu tenho uma aula de Sociologia Jurídica agora na Unifins. Então, eu vou ter que dar aula agora, eu vou deixar vocês. Então, até mais, gente. Até mais, Guilherme, obrigado. Pessoal, então, só falando para vocês aqui, para que vocês possam ficar tranquilos, eu já passei pela alfabetização dos meus filhos, né? Pela 4ª vez, depois a 5ª vez com meu neto. Então, é uma fase muito linda, uma fase maravilhosa do seu filho, né? Essa aquisição da leitura e da escrita. Vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar muito, porque isso passa tão rápido, né? Assim, ó, ele já está lendo e escrevendo. E para ele também isso é maravilhoso, essa descoberta. Mas tem uma coisa que eu quero deixar para vocês aqui. Exijam-se menos. Pais, vocês não são professores. Alguns são, outros não. Então, vocês precisam entender que essa mediação entre a escola e vocês agora é necessária nesse momento. Essa parceria que as meninas falaram, a Giovânia, a Simone, sobre nós nos darmos as mãos nesse momento para que as crianças possam alcançar os objetivos, né, da alfabetização. E... Tá ligado. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Ah, porque o Tele chegou aqui falando que não estava. Então, imagine quando nós fizemos lá a pedagogia, quando nós iniciamos com a nossa primeira turma, o quanto foi difícil para nós, como professores, né? E formados em pedagogia. Agora, para vocês, nós sabemos que é muito difícil, mas nós estamos aqui para ajudá-los no que for possível. Nós estamos aqui para orientá-los nessa fase tão importante que é a alfabetização dos filhos de vocês, ok? E nossos professores são mestres, né, na alfabetização. A Simone está comigo desde que a escola foi fundada. Nós trabalhamos juntas no comecinho de vida na escola municipal. A Giovânia está comigo também há muito tempo. Então, elas falam uma propriedade incrível a respeito disso. E eu quero dar os parabéns novamente para elas aqui. E agora, nós teremos alguns minutos para que vocês possam fazer algumas perguntas, se vocês acharem por bem, se talvez tenha ficado claro também para vocês, e lembrando também que na próxima semana nós faremos reuniões mais objetivas com relação a essa alfabetização, onde nós vamos deixar os pais participarem mais. Hoje nós tivemos essa pequena iniciativa, como nós estamos tendo desde o início da semana, com o ensino médio, Fundamental 2, Fundamental 1, amanhã nós estaremos falando com os pais do ensino infantil, lembrando também que no sábado nós teremos uma live importantíssima com as psicólogas, a Aline, e mais 2 convidadas também, que estarão conosco. Então, eu gostaria de saber se vocês têm algum questionamento que as professoras possam responder agora, vocês podem utilizar aí o chat, né, por favor.
Como vão trabalhar. Gente, ninguém tem nenhuma pergunta? Ficou bem claro? Nós temos já 1h e 6 minutos, né, da nossa reunião, da nossa videoconferência. É um tempo já bom, né? Então, nós vamos encerrar a nossa Doró, videoconferência. Oi. tem uma pergunta da Letícia Moraes, que ficou aí atrás. Não sei se alguém respondeu. Sim, Ela eu coloquei aqui como vamos trabalhar o cursivo com elas, né? Com as Não, crianças. ela perguntou se vão fazer alguma avaliação para saber se as crianças estão fixando o conteúdo. Giovânia, você pode responder, por favor? Professora Giovânia? Ou Simone, tanto faz. Calma, são as habilidades da pessoa que ainda estão em teste, tá? Então, nesse momento, assim, nós não temos como promover uma avaliação efetiva, que a gente possa estar ali perto, diagnosticando, vendo exatamente como é que cada um está. Aquela fala que a Simone colocou, que nós vamos precisar contar com vocês, né? Às vezes, um momento, assim, que a criança está ali na escrita, você está percebendo que está com dificuldade, precisa passar para a gente, para que a gente possa reforçar o conteúdo, aquele momento, aquela atividade que a criança está com dificuldade. Mas nós vamos precisar contar com vocês quanto a isso. O que eu tenho recebido de vez em quando de algumas mães são vídeos da criança lendo, fazendo a leitura, um trechinho, coisinha pequena, manda para a gente ver, e aí eu posso mandar, assim, uma sugestão, né? Uma mãe perguntou agora há pouco aí, ó, que a criança está com dificuldade na hora de ler textos maiores, né? E aí ela trava, porque ela fica com receio de errar, não quer errar. É normal, a criança não quer errar. E a gente fala isso muito para eles, que errar é normal e a gente aprende com o erro se a gente refletir sobre ele e tentar melhorar. E a gente sempre vai melhorando. Enquanto escrita, leitura, tudo é assim mesmo. Então, essa repetição e a prática. É isso que vai fazer com que melhore. Agora, a avaliação em si, quando retornarmos, aí nós vamos fazer uma diagnóstica para toda a turma. Nós vamos avaliar direitinho onde cada criança chegou, o que cada criança precisa evoluir, né? E o nosso planejamento, a gente tem que pensar assim, ó, que ele é amplo, ele não pode, esse ano então, ele é totalmente atípico e nós precisamos ter uma visão assim, independente de quando as aulas presenciais retornarem, nós temos consciência que nós precisamos avaliar com todo cuidado, individualmente. Isso já é feito na sala, no presencial, quando nós estamos com as crianças, a gente avalia diariamente, e a nossa avaliação, ela na verdade, para medir, para observar onde é que a criança está e a gente tomar as nossas atitudes em cima daquilo ali, colocar nossa metodologia, mudar a metodologia se for necessário, para que a criança alcance o que a gente precisa. Quando retornarmos, nós vamos fazer isso individualmente e pode ter certeza que nós vamos retomar tudo que for preciso, vamos voltar com elas, principalmente essa questão dessa leitura com interpretação, a leitura mais fluente, a leitura realmente que faça um significado, nós vamos ter que retomar sempre, mas a criança que tiver essa prática em casa pode ter certeza que tudo vai fluir mais facilmente. Então, como que nós vamos ir avaliando? Nós podemos até pensar algum mecanismo para avaliar no decorrer dessas aulas não presenciais, vamos dizer assim. Mas é mais difícil, principalmente para o período de alfabetização. Então, nós precisamos mesmo dessa ligação, família e escola, para nos ajudar e saber onde é que a gente tem que sempre retomar, né? Um ponto que eu já entendi pela fala de algumas mães foi essa questão das revisões ortográficas que a criança precisa, né? E
de estar sempre trabalhando também as sílabas mais complexas. Nós vamos sempre fazer isso nas aulas online e vamos gravar videozinhos bem curtinhos que vocês podem salvar e estar sempre assistindo para auxiliar. E quanto à leitura, a mãe que me perguntou da leitura ali, ela me mandou uma mensagenzinha falando sobre essa questão da criança ter o medo de errar. Uma coisa que ajuda muito é o modelo, é alguém, é um adulto lendo junto. Você vai ler com a criança. Aquele retomar da leitura, aquele hábito de terminei de ler ali um parágrafo, para a criança, é claro, ela vai começar a ler a palavra, terminou de ler a palavra, retoma, leia novamente a palavra inteira, para a criança entender o que ela leu. E essa prática, ela vai se estender para frases curtas, frases longas, parágrafos inteiros, até que a gente vai chegar na leitura do texto. E sempre, lembrando, o adulto ali do lado, na hora da leitura, ele vai dar a segurança que a criança precisa. Vai mostrar para ela que, nossa, que legal, se você leu 2 palavras, parabéns. Se você leu 5, parabéns também. E na próxima leitura, a criança vai ler mais e vai aumentando esse repertório. Importante a gente sempre valorizar o que ela já fez e mostrar que ela pode mais. E outro dia eu falei com as famílias também sobre a repetição da leitura, principalmente naqueles livrinhos que a gente leva, o livrinho que a gente manda para casa, livro de literatura. Não é problema a criança ler 2, 3, 5 vezes o mesmo livro. Não faz mal. Ela vai ampliar o repertório, ela vai ampliar o entendimento dela da história, ela vai poder fazer... Teve uma mãe que brincou assim, que a criança fica querendo adivinhar o que vem logo depois, começa a ler a palavra e adivinha. Eu acredito que muitas estão passando por isso em casa. Mas, o que acontece? Quando a criança tem um conhecimento prévio da história, que ela já foi lida, ela já está sendo relida, o que acontece? Quando ela antecipa a palavra, ela já antecipa com mais propriedade. Ela já entendeu, ela já conhece o assunto e ela pode, sim, fazer essas antecipações. E vai ajudar, sim, na interpretação, tá? E quanto à avaliação, vamos pensar em um mecanismo que a gente possa estar utilizando, né? Mas, por enquanto, o que a gente pode dizer para vocês é que, ao retornar, nós vamos fazer isso com muita responsabilidade. E que, como o Guilherme disse, a alfabetização, ela não compreende só o primeiro ano alfabetizador. E como é um ano totalmente atípico, o ano que vem, as professoras do segundo ano já vão ter esse olhar, tá? De diagnosticar desde o começo do ano, onde é que está cada falha, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser retomado, né? E assim eu acredito que nós vamos conseguir passar por tudo isso e vamos vencer as dificuldades. Espero que tenha respondido. Com certeza, tia Giovânia, sairemos mais fortes e aprendendo muito com esse tempo. Nós queremos agradecer a presença de todos aqui conosco e na próxima semana a gente vai chamá-los novamente para uma reunião em que vocês podem trazer todas as dúvidas com relação a esse acompanhamento que vocês estão tendo com os filhos de vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada, Giovânia, Simone. Até mais. Obrigada a todos que participaram. Obrigada e tchau para vocês. Tchau, gente.